Olá, nós estamos ainda no livro 3. Nós vamos aprender um pouco agora a parte da divisão. Vamos ter ideia um pouquinho da divisão, né? E esse conteúdo ele encontra-se na página 162. Para início, eu gostaria que vocês observassem os exemplos aí rapidinho. Também nós vamos ver o exemplo do seu livro, mas eu gostaria que você observasse. Preste atenção aqui em cima, que eu tenho 24, né, dividido por 6, certo? Beleza. 24 dividido por 4, que é igual a 6, tá? Uma dica que eu vou dizer, e eu sempre falo para os meus alunos, se você sabe a multiplicação, você sabe a divisão, porque a multiplicação é o inverso, né? A divisão é o inverso da multiplicação. Como assim inverso? Preste atenção. Se eu tenho 4 vezes 6, 4 vezes 6 não é 24? Pois é. E 6 vezes 4? Se eu mudar a posição, 6 vezes 4, 24, vai dar no mesmo. Então, aí eu só pego meu resultado aqui, ó. Se eu soubesse a divisão, se eu soubesse a multiplicação, eu já saberia que seria 6. Porque se eu tenho 24 chocolates, eu vou dividir para 4 pessoas, vai dar 6, certo? Mas vamos ver aqui o exemplo embaixo. Eu tenho quantas pessoas? Vamos lá, tenho Bruno, Carolina, Mariana, Roberta. Tenho 4 pessoas. E vamos ver quantos pedaços de chocolate tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 6 aqui vai dar 12, né? Isso aí. 6 mais 6 vai dar 12. Não tá muito bonito, mas dá para entender que é 12. E aqui eu tenho também quantidade igual. 6 mais 6 eu tenho 12. Então, aí não precisa eu ficar contando um por um, né? Então, já vai direto. 12 mais 12 soma-se dá 24. Então, eu tenho 24 pedacinhos de chocolate. Se você ainda tem muita dificuldade na divisão, na multiplicação e na divisão, porque quem tem dificuldade na multiplicação vai apresentar dificuldade na divisão. Então, por isso que é bom aprender a multiplicação antes. Por isso que a multiplicação vem antes da divisão, certo? Que é para facilitar quando chegar lá na divisão. Aí você pode fazer dessa forma, né? Desenhar aqui, como tem os desenhos, e dividir os pedacinhos. Se tem 24 pedacinhos, tem 4 pessoas, então eu vou dividir igual. Então, no final, eu vou saber que cada pessoa ficou com 6. A divisão ela tem que ser exata. Não pode ser a Marina vai ficar só com 3, né? Ou com 5. Tem que ser quantidade igual para o Bruno, Carolina, Mariana e Roberta, certo? Isso daqui é um exemplo de divisão. Muito fácil e muito usada também nas escolas, por os alunos que têm dificuldade em dividir logo direto. Outro exemplo aqui, a mesma coisa, né? Aqui eu coloquei um número mais baixo e eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou dividir 12 por 3, eu desenhei 3 carinhas, né? Ou 3 palitinhos, não sei, 3 bolinhas. 12 dividido para 3 dá 4. Aquela explicação que eu dei anteriormente. Se eu sei a multiplicação, eu sei minha divisão, porque 3 vezes 4 é 12, ou 4 vezes 3 é 12, dá no mesmo. Mas aí, ele dividiu, né? Desenhou 3 carinhas. E quantidade de lápis? 12. Porque tem 4 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12. E ele dividiu igual para 3 pessoas. E cada um ficou com 4, certo? Muito boa essa divisão. Página 162 no livro de vocês. Além da subtração, da adição e da multiplicação, há ainda uma quarta operação matemática, que é essa que nós estamos vendo, divisão. Aí observe aí rapidinho na telinha, tem uns balãozinhos de fala. Aí o garotinho fala:
Já entendi. Usamos a divisão quando queremos repartir em partes iguais. Beleza, ele está correto. Vamos ver o que a menina fala. E também quando queremos verificar quantos grupos formados por certa quantidade cabem em outra quantidade. Ok, muito bem. Nessa questão de que ela está falando de grupo, é o seguinte, lembra dos lápis? Eles foram divididos em 3 grupos, né? E a quantidade exata que coube naquele grupo foi, deixa eu voltar aqui rapidinho, não vou voltar não, vamos continuar mesmo. Foi de 4, então a quantidade é 4 e o grupinho foi 3, certo? Na divisão envolve isso também. Aí tem uma situação mais pra frente que nós vamos aprender rapidinho, no livro de vocês também. Essa aqui, mas primeira situação. Uma professora de arte separou sua turma de 20 alunos. Olha, quem sabe a divisão, a multiplicação já sabe qual é a resposta. Então, se eu tenho 20 alunos em 4 grupos, com a mesma quantidade de alunos cada um, para cada grupo, entregou um kit com 5 giz. Com 5 gizes de cera, sendo um para cada aluno. Nessa situação, dividimos 20 por 4, né? Obtemos 5. Aqui, ó. Escreva assim, né? 20 dividido por 4, que vai dar aqui, que é igual a 5. Lê-se 20 dividido por 4 é igual a 5, né? Isso é verdade. Aí fica 5 vezes 4, 20. Lembra daqueles exemplos que eu falei para vocês anteriormente? Pois é. Aí, ó, sempre envolve a multiplicação. É coisa fácil, não tem nada de difícil. Se sentir muita dificuldade na divisão, você tem que voltar na multiplicação e dar uma estudada, turma. É ruim estudar um pouco matemática? As multiplicações? É um pouco. Mas, se você aprender todas elas, você vai estar excelente. Não precisa aprender de uma vez só. Não, no seu tempo, devagar. Estuda a casa de 2 e 3. Estuda a casa de 4 e 5. E aí, sucessivamente. Peça para o seu pai, para sua mãe perguntar para você nessa época de quarentena, né? Quando voltarmos para a sala de aula, nós vamos estudar a subtração, a multiplicação. Todas as continhas, tá bom? Porque dessa forma você não sentirá dificuldade na divisão. Beleza? E agora nós vamos para o exercício. Só lembrando que na página 163 tem a situação 2. Mas a situação 2 é o mesmo exemplo da 162. Então, eu não coloquei ela, mas você pode... não coloquei, mas você pode observar. Vai lá, dá uma lida, observe, tá? Está aí no livro de vocês, é um material bom. Mas aí eu já coloquei um exemplo do livro e outros mais 2 bem explicadinho para vocês. Então, acho que aí ficou claro. O que está faltando mesmo é só você se empenhar mais e mais e mais na multiplicação. Ok? Então, vamos agora para os exercícios. Você já observa aí os resultados, mas eu vou explicar no passo a passo, certo? É importante aprender no passo a passo. Vou fazer a leitura da primeira questão. O Brasil tem uma rica variedade de trabalhos artesanais. A cada região do país tem produtos bem característicos. Na região Nordeste, por exemplo, é comum encontrar artesãos que produzem garrafas com areias coloridas, formando belos desenhos. Nestor é um desses artesãos e produziu 24 garrafas. Preste atenção, 24 garrafas. Ele quer dividi-las igualmente em 4 caixas para poder transportar até a feira de artesanatos mais próxima. Para isso, de quantas caixas precisará? Para responder a pergunta, siga o roteiro. Devemos dividir 24 garrafas em 4 caixas. Então, indicamos. Vai ficar assim, turma, ó. Essa divisão aqui embaixo, bem no livro de vocês tem um espaço.
Aí você já coloca, você virá fazer esse processo aqui primeiramente, você vai dividir 24 garrafas em 4 caixas, ok? Esse é o primeiro passo. Depois eu vou continuando. Devemos agora procurar nas tabuadas o número que, multiplicado por 4, resulta 24. Agora, você vai pegar a sua tabuada, né? É muito bom que você faça nesse primeiro momento com a sua tabuada, que é para você confirmar de fato aquela justificativa que eu dei em relação à multiplicação, certo? Aí você vai na tabuada de 4 e vê que número multiplicado, 4 multiplicado com que número que vai dar 24. Você vai achar esse númerozinho aqui, ó, 6. 4 vezes 6 vai dar 24, certo? Então, olha só, ficou 24 dividido por 4, que é igual a 6, certo? Então, esse é o segundo passo. Aí embaixo tem, pois 4 vezes 6, você coloca o 6 igual a 24, né? Por isso que eu coloquei o 6 aqui. Aí, de novo, agora complete a frase. Ele precisará de quantas caixas? 6 caixas, certo? Pegou a sua tabuada, confirmou aí realmente que é o número 6. Na tabuada, você pode confirmar também na tabuada de multiplicação. Multiplicação é melhor você confirmar, mas aí fica com a divisão também do lado, para tirar dúvida. Vamos para a 165, segunda questão. Na página 165 diz o seguinte: complete corretamente cada item conforme o exemplo. Tem o primeiro exemplo, 32, né? Dividido para 4, que é igual a 8, pois 8 vezes 4 é igual a 32. Então, tudo se resume na multiplicação. Vamos lá. 15 dividido para 3 vai dar 5. Por quê? Porque 5 vezes 3 é 15. Letra B é 5, né? Aqui a B é 5. Aí C, 42 dividido para 7 é 6. Porque 6 vezes 7 é 42. D, 27 dividido para 9 é 3, porque 3 vezes 9 é igual a 27. Certo? E letra E, 12 dividido para 2, que é 6, porque 6 vezes 2 é 12, correto? Ok. Terceira questão. Jonas vende ovos em uma feira, os quais são separados em cartela como a da imagem, ou em pacotes com quantidades menores. Nesse caso, a quantidade de ovos dessa cartela é dividida igualmente em 5 pacotes. 5 pacotes, né? Então, quantos ovos haverá em cada pacote? Para responder, complete corretamente o esquema a seguir. Você vai e conta todos os ovos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Conta melhor, conta um por um para não ficar confuso. É 5 mais 5 fica 10, 20. Então, tem quantos ovos? Tem 30 ovos. Aí você coloca aqui 30 dividido para 5, que são os pacotes, que é igual a 6. Aí embaixo tem, pois 5 vezes 6 é igual a 30. Haverá 6 ovos em cada pacote, certo? É só contar a quantidade de ovos e colocar, tá, turma? Aí divide pela quantidade de pacote, que vai dar o valor correto, certo? 166. Na quarta questão diz o seguinte: calcule o que se pede em cada situação. Letra A. 28 folhas divididas igualmente entre 4 grupos de alunos. Quanto é que vai dar? 28 folhas divididas igualmente em 4 grupos de alunos. Você vai dividir daquela forma lá que eu falei para vocês, tá? Dividindo, desenha 4 grupos, né? De pessoas, e a quantidade de 28 você vai dividindo igualmente.
Aí você vai achar 7 folhas por grupo. Só confira aí, por favor, depois. 35 canetinhas dividida igualmente em 5 estojos. Quanto é que vai dar? Você vai dividir. Você vai criar 5 grupinhos. Divide por 5. Ou 5 grupinhos e vai dividir 35 igualmente. Cada um irá ficar com 7, né? 7 canetinhas por estojo. Nós temos que fazer agora, nesse jeitinho, né? Dividindo em grupos, igual os exemplos passados. Por quê? Porque fica mais fácil. Depois nós vamos armar as continhas mesmo, tá? E tem muita gente que já vai saber responder de cara, não vai precisar fazer os grupinhos, tá? Mas não tem problema não. Letra C. 42 dividido para 7. 42 dividido para 7. 42 crianças divididas igualmente em 7 grupos. Você vai pegar 42 dividido para 7, que é igual a 6, porque 6 vezes 7, ou 7 vezes 6, é igual a 42, certo? Vamos para a quinta questão. Um marceneiro precisa cortar um pedaço de cabo de vassoura com 56 centímetros de comprimento, em pedaços menores com 7 centímetros de comprimento cada um. O número de pedaços será... Você vai ter que pegar, dividir 56 por 7. Né? Quem sabe a tabuada de multiplicação de 7 vai responder letra D, porque 7 vezes 8 é 56, tá? Então, a letra D.